É isso aí, rapaziada. Já começaram a jogar, pelo menos de uma forma de prévia, né? O Tears of the Kingdom. Então, vamos dar uma conferida no que a gente pode esperar do jogo, visto essas previews, o que a galera achou do game mesmo. Será que, como os haters falam, tá uma DLC ou não? Tem umas coisas interessantes pra gente dar uma notada dessa prévia que a galera deu pra testar. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, tamo rumo aos 100 mil inscritos, mas cara, a gente só vai chegar lá se você se inscrever aí abaixo. Vem fazer parte do clã rumo essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora nessa! Então quer dizer que tu não curte muito aquele visual gamer espalhafatoso, mas ainda quer um produto de qualidade. A série do Dr. Office na Terabyte é a escolha correta aqui pra você. Tem cadeira, teclado, mouse, tudo bonitinho pra você deixar o teu home office com aquele visual mais clean e organizado. E é claro, ainda com material de qualidade. Dá uma olhada então no link da Terabyte que vai estar aí na descrição pra você dar uma turbinada no teu escritório. Fala galera, aqui é o Kaká e mano, vamos dar uma conferida aqui. Teve vários e vários portais que fizeram as suas prévias. O que eu achei que foi mais rapidinho pra gente não enrolar muito tempo aqui foi a GameSpot, então vamos dar uma olhada na preview deles. Bom, eu botei aqui uma legendinha em português automático aqui pra gente dar uma conferida, mas idealmente eu quero comentar sobre as coisas que a gente tá vendo aqui, o que ele fala, então acho que entender a legenda é o de menos. Vamos lá. Hands-on demonstration was composed of two parts. First, I began with a short segment on the ground, with the simple objective of getting past some enemies and into a tower. Eles falaram, inclusive, que não podem mostrar gameplay do waters, chão. with the array of new tools before preparing to dive into the deep end. While the most obvious path was to go up a ramp structure through a handful of enemies, there were much easier ways. And while there were strict limitations on where I could go during the demo session, there were almost no restrictions on what I could do within the spaces provided. My first approach was the straightforward one. Stride into the enemy base with my sword and challenge enemies to combat. This was destined to fail, and I knew it, not least because I'm severely out of practice in Breath of the Wild's combat. But I thought É por isso que a gente tá jogando Breath of the Wild em preparação, pra gente não cabaçar ali no Tears of the Kingdom. But his nearby moblin friend took notice of the scuffle and came to help, and I was caught off guard. That was the end of that life. For my second attempt, I decided to use the new building tools to circumvent the enemies altogether. The Ultra Hand ability, the new marquee building tool that lets you create complex structures and machines, can grab just about anything that isn't connected to the ground. But I didn't happen to have any flying implements around me. Rather than needing to build everything from scratch each time, there is a streamlined option for summoning fully formed vehicles. So for the sake of expediency and getting to know the tools, I summoned a small, simple, but functional hot air balloon. A dragon-headed machine part faced upward into the balloon and breathed fire when struck, taking me on a straight vertical ascent. Once I had gained enough height over the enemy base, I simply hopped off the balloon and hang glided my way past them to the goal. Beleza, se ele contando... Then I was ushered into the second, much more expansive part of the hands-on demo. Agora que ele chega na parte do céu mesmo, que é onde começa mesmo. A massive amount of space to explore. I was given an objective: try to island hop your way over to a distant floating landmass, and very few limitations. I wasn't allowed to dive back to the ground, and a few select islands were off limits. But other than that, I was just given some tools and told to explore. The same streamlined building tool was still available, and I also had access to a Zonai parts distributor that Nintendo cheerfully nicknamed the Gumball Machine. Gumball Machine é tipo uma máquina de chiclete mesmo, né? It both looks and acts like a candy dispenser. You insert some cores, and you get a random assortment of Zonai machine components in return. The Ultra Hand can stick together anything from the world, like felled trees or rocks, along with any of the machines. Esses negócios então, que a gente pega do Zonai, então, a gente pode conseguir dessas paradas. Eu imagino que alguns estejam espalhados pelo ambiente, né? Alguns talvez sejam meio que essenciais, mas tem como a gente pegar alguns ali para essa máquina de chiclete, né? Like Zonai parts. Those include fans, the aforementioned fire-breathing dragon head machine, a piston that launches objects, or you, on a regular rhythm, and most entertainingly, rockets. They look and act exactly like rockets, which includes launching you into the atmosphere with massive propulsive force. There's also a control yoke Zonai part, which not only lets you steer vehicles, but also activates whatever engine type you've attached automatically. Opa. The Ultra Hand is remarkably easy to use once you get used to it. You can stick parts together in just about any configuration you can imagine, and the tool lets you snap to certain angle degrees. Since it's all physics-based, symmetry equals stability. The game understands this, and gives you a little help locking, for example, a second rocket at the same angle as you place the first. It only took a few minutes of toying with the feature before I felt like I completely understood how to use it. Legal. My designs weren't anything too impressive. They were often perfectly functional, with minimal control fussing. Sometimes the island hopping solution was obvious. A couple of fans and a flat surface can obviously be put together to make a floating platform reach new heights, for example. Other times,
I would need to summon an airplane designed to cross a longer stretch of ground. Each time I made a little progress, I was encouraged to use the travel medallion to mark my progress. This handy returning feature lets you make a one-time fast travel point anywhere in the overworld, and you can recall it remotely to make a new one. This is especially useful for challenges like the one I was presented with, to cross several islands, since I could mark my progress as I went. Entendi. Dá pra você By far my voltar favorite então. moment of the demo, though, came from seeing how these tools could be used to solve puzzles. While I enjoyed Breath of the Wild in its sandbox model, Ah lá, I missed the fica clockwork como precision item of o the negócio classic do Zelda ali. puzzles and their intricately tailored solutions. I enjoy the feeling of finding the correct answer, which is slightly different than simply finding a clever way to exploit a physics system. To my surprise, Tears of the Kingdom bridged that gap by presenting open-ended, physics-based puzzles, but with solutions that felt so intuitive, I still got the satisfaction of finding my own complicated but correct way. At one point, I had to cross a wide chasm to another island on my left side, with a large structure as the pivot point between the two islands. I could move the structure by manipulating and turning a small model of it with my Ultra Hand. I found I could turn the structure so that a bridge extended to me, which would let me cross the structure itself, but then there was no way to get from there to the other island. E o baú? Or I could turn the bridge towards the structure, but couldn't get to it. Either way, I was stuck, and my glider wasn't enough to cross the chasm. I needed to figure out how to cross onto the structure, then move it to serve as a bridge to the next island. After some tinkering, my solution was to make use of the new recall ability, which rewinds objects to a prior state. I moved the structure into position as a bridge to the second island, then moved it back to me on the first island. I started to cross, then hit it with recall, rewinding time so that it would move backwards and become a moving platform. I felt very clever for this, but at the moment, it simply felt like the right way to solve the puzzle. I needed a moving platform, so I made one. It was only afterward that a Nintendo rep told me I could have simply flipped the entire structure upside down, and it would have just made a normal bridge. Entendi. Or, I realized, I could have moved it into either of the positions and used a hot air balloon to gain some height so I could glide over. I didn't actually have to MacGyver my way into making it a moving platform at all, but I instinctively read that as the goal, and the tools were flexible enough to let me solve it that way. A gente não sabe se essa imagem é a imagem que eles têm mesmo, se é uma imagem que a própria Nintendo deu pra eles poderem botar durante o comentário, né? Porque ele falou aqui que foi uma coisa bem específica que ele fez pra poder passar da parte ali do puzzle, que assim como o Breath of the Wild tem alguma solução de shrines ou outras coisas assim, que não é o jeito assim certinho de fazer, mas ele fez uma outra solução. E aí o cara da Nintendo mesmo falou assim, ó, você podia ter feito isso aqui, que é mais fácil, mais rápido, assim, é o jeito mais certinho de fazer. Mas isso é que eu acho legal no Breath of the Wild, e pelo visto parece que tá ainda mais amplificado aqui no Tears of the Kingdom. É que, se você quiser inventar moda, tá ligado? Se a maneira correta não veio na tua cabeça naquela hora, que acontece mais do que deveria, você pode inventar uma maneira criativa de passar da solução, entendeu? Então isso é uma coisa que eu gostei bastante de ver ele aqui. Por mais que não tenha mostrado o que ele fez usando o Rewind, né? A gente viu que tem como fazer. I had a similar experience building my own aircraft to cross the final chasm to my goal. There was a metallic structure with a divot that served as a resting place for one of the plane parts, which had a fin that slotted in perfectly to act as a runway. I placed 2 fans atop the plane, then another identical plane piece on top, for a sort of Zonai version of the Wright brothers biplane. I placed the control yoke on top, but it occurred to me that the lower deck would have been a good way to transport items across large distances. How long that distance can be, though, is an open question. The Zonai machines appeared with battery icons, like the one on your cell phone. For the purposes of the demo, I had 3 large bars of battery, which was plenty to cross the gaps needed for our island hopping excursion, but I was also pre-equipped with a very full stamina bar for climbing, so Nintendo was definitely giving the press a leg up in that regard. I suspect that, like stamina, you'll progressively unlock more battery power for your Zonai devices. If that's the case, it's hard to... É o seguinte, então, esses negócios de Zonai, a gente achava que isso seria tipo assim, gastou, acabou, né? Pega outro. Mas não necessariamente, como você viu ali, que ele é só pra ativar e ela recarrega a bateria, né? E assim como a estamina do Link mesmo, isso é um recurso que a gente tem do jogo. Ele falou que na demo ele só tinha 3, no vídeo tá com 4, então definitivamente essa não é a imagem dele. E ele falou que também tinha bastante estamina no Link. Quero ver o quanto de que a gente vai começar no Tears of the Kingdom, se eles vão deixar a gente com o clássico 3 corações e uma rodelinha de estamina mesmo, ou se por ser o Link já experienciado do Breath of the Wild já começa um pouco mais turbinado, mas ele falou que a estamina dele estava aumentada assim, pelo propósito da demo que ele imagina. To say just how far you'll be able to go when the game begins, and whether you can ultimately build your way up to vehicles that can cross the entire map. Upon reaching my goal, I still had a few minutes left, and decided to devote them to searching the large island for combat encounters, so I could experiment with the new fuse and other abilities.
Fuse will be mostly associated with combat, but it has applications for exploring the world too. Fusing a sword with a rock certainly looks funny, and it makes your weapon more powerful and more durable, but the new DIY sledgehammer can also break open cracked walls and floors. I have to imagine there will be more applications of the Fuse ability itself, unlocking secret areas. Combat is as engaging as you would expect from a sequel to Breath of the Wild, but the Fuse ability adds a new dimension of experimentation. A quick menu option. Não só isso de experimentação, como eu acho uma coisa legal. Ele citou ali, por exemplo, fazer um martelo improvisado, né? Pra poder quebrar as paredes rachadinhas, igual a gente tem bastante nos outros Zeldas, né? No Breath of the Wild, a gente acabava deixando um tipo dessas armas no inventário pra poder fazer isso. Então você tinha sempre um machadão pra você, às vezes, cortar uma árvore, né? Por mais que dê pra você cortar com as outras armas, ela acaba gastando mais elas. Ou um martelo pra você bater nas pedras, ou coisa assim, né? Então, com o Fuse, você meio que não precisa segurar essas armas, você pode botar na ponta de uma espada uma pedra, e você faz dela um martelo, né? Coisa assim. Então isso é interessante também, pra que a gente não precisa ficar, talvez, preso a um certo tipo de arma, né? No inventário pra fazer um certo tipo de ação. Imagina chegar num momento, você vê, não tem um martelo aqui, e agora? Aí você tem que ficar tentando inventar moda, né? Você já pode fazer tudo aqui com o Fuse. Lets you fuse items from your inventory to your currently equipped weapon, which I found slightly difficult to get a hang of in the heat of combat with an enemy bearing down on me. I also had to remember, for example, to switch to my bow before hitting the quick menu to try fusing something with an arrow, which led to more than a few mistakes on my part. There's definitely a learning curve, which feels like it'll make mastering combat and fusing on the fly that much more rewarding. Ele falou que se sentiu um pouco pressionado ali por usar o Fuse no combate. Pô, mas o jogo meio que pausa quando você tá fazendo Fuse. Eu acho que talvez ele se sentiu pressionado porque tava numa apresentação ali com a Nintendo e tal, tava num negócio de demonstração, sei lá. Mas, pô, pausa o jogo, dá tempo de você pensar no que você quer botar tranquilo. Even mistakes are enjoyable, like the Ultra Hand fuses a massive toy box, and you're encouraged to try different combinations just to see what happens. I tried attaching a bomb to a sword to see if hitting something it would just blow me up. And sure enough, yes. I attached a Keith's eyeball to a stick to see if it would heat-seek like the arrow if I threw it. No luck. I was told later that attaching a wing to a weapon does, however, give it more airtime. Like the Ultra Hand building tools, the sheer number of different possible combinations and applications for Fuse is mind-boggling. Citou aqui também um exemplo interessante, né? Do olho lá, do morceguinho, né? Que na flecha a flecha seguir o ponto certinho, mas ele tentou botar numa arma e jogar a arma, não funcionou. Mas botar a asinha faz com que a arma fique voando um pouco mais de tempo, né? Então, não necessariamente o mesmo item vai dar o mesmo efeito para todas as armas. E a gente vai ter que ter um pouco dessa experimentação, o que é uma parte legal, né? Da gente, assim, cara, será que isso vai dar? E a gente vê se dá ou não. Was hopelessly outmatched, however, as the nearest enemy was a massive golem-like creature. Even my best attacks barely dented it, and like my earlier encounter with the Moblin, I was too out of practice to stand a chance with the odds so stacked against me. But as the old saying goes, if at first you don't succeed, go back with a bomb sword and blow yourself up. I didn't win, but I was grinning the entire time. While the demo showed the massive scope and versatility in just a few small areas, it feels like I've barely scratched the surface. My demo included absolutely no story content, and I'm no closer to answering the question of whether Tears of the Kingdom will include more traditional Zelda dungeons. There's a lot of mystery left to uncover, even after receiving a much better sense of the new building tools. That mystery, like the brain-bending amount of customization and creativity that'll surely extend from these tools, will be something that players will have to explore together when the game launches on May 12th. Starting then, just like the first game, and perhaps even more so, the community of Zelda fans will get to plumb its depths together. Tears of the Kingdom looks to be Nintendo inspired by its own fans' creativity. And next month, that cycle will start all isso é mesmo, porque o que tinha de gente fazendo umas maracutaia no Breath of the Wild não tá escrito, né, cara? Achei interessante que ele falou ali, né, mais proeminentemente das duas habilidades que a gente tem aqui da mão, né, nova que a gente tem, das habilidades Ultra Hand e também do Fuse. Mas se a gente for parar pra dar uma pausada aqui, né, a gente vê rapidinho aqui as habilidades que a gente tem aqui. Tem a habilidade do Amiibo, que já fica aqui. Basicamente, ele substitui aquele menu que a gente tem do Sheikah Slate, né? Mas a gente tem aqui essas outras habilidades. Então, algumas a gente já viu. Começa aqui, imagino que seja aquela habilidade de você passar pelo teto, né? Mas tem alguma outra que não tá botando aqui. Então, assim, acho que vai ter coisas ainda de habilidades que ou eles não puderam mostrar, ou, acho, tipo assim, vai ter coisa a mais ainda
que a gente vai liberando conforme o jogo. De qualquer forma, rapaziada, mano, esse Zeldinha aqui tá prometendo demais, né? Não, eu tô muito, muito ansioso pra chegar o lançamento do jogo e a gente poder dar uma conferida, porque pelo visto, cara, boa parte da demo aqui foi na exploração dos céus, que eu acho que é uma coisa que eles querem focar mesmo. Mostrar que, tipo assim, é na mesma Hyrule? É, mas a gente tá criando novas áreas. Olha só o quanto de coisa que tem pra fazer nos céus. Então, por isso que até ele falou que não podia voltar pro chão, né? Pra ele focar ali no céu, que é a área nova que eles estão criando. Então, eu imagino que vai ter bastante coisa pra gente perder horas e horas curtindo aqui no Tears of the Kingdom. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara, o que você achou das previews. Tá vendo de outros sites? A gente viu só aqui da GameSpot, né? Mas tem vários outros sites que a gente podia ficar horas e horas assistindo aqui as previews. Mas diz aí o que você tem achado da opinião da galera que jogou no geral e como é que tá a sua nos comentários. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considere assinar o nosso PicPay, que tá na descrição. Se nós tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br/ataque-crítico pra você ficar na estileira e também um cupom pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui então, valeu, um abraço e até mais.